Essa temática de hoje é uma temática muito importante, porque ela vai falar daquilo que impede a nossa vida espiritual de fluir com Deus e como podemos restaurá-la, reanimá-la. Quando fala de confissão, muitas vezes as igrejas protestantes, evangélicas dos nossos dias, muitas pessoas têm, às vezes, algum problema com a palavra confessar, por causa de muitas experiências do passado e de que talvez assim, eu só preciso confessar a Deus, não preciso confessar aos homens. A Bíblia diz, e a gente entende, que para perdão dos nossos pecados, é a Deus que devemos confessar, com certeza. Mas, quando pecamos contra o nosso irmão, é a ele que devemos nos reportar, a ponto de que Deus disse que Ele nem recebe as nossas orações e adorações. Jesus disse, olha, até mesmo quando você vem trazer a sua oferta, se você está de mal com seu irmão, procure-o, acerte com ele, porque a quem vocês perdoar, será perdoado. Então, confissão de pecado, no Novo Testamento, depois do que Cristo veio fazer por nós, que é tomar o nosso lugar, o salário do pecado é a morte. O nosso pecado faz essa separação entre nós e Deus, mas nós precisamos reconhecer. Nós vamos ver muito hoje essa palavra reconhecimento. Confissão é reconhecimento da nossa natureza e que precisamos de Deus e reconhecer que lá na cruz, disse o apóstolo Paulo, Jesus se fez pecado por nós. Ele nunca teve pecado, mas lá na cruz, quando eu olho para a imagem da cruz, eu não tenho que ter dó de Jesus. Eu tenho que reconhecer que era eu que devia estar lá. Eu tenho que me ver na cruz, porque lá Ele tomou o meu lugar. E o apóstolo Paulo vai falar no capítulo 10 de Romanos, aquele que no seu coração crê e com a sua boca confessa Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, que tomou o seu lugar, esse alcançará a salvação por meio de Jesus. Na antiga aliança, as pessoas confessavam esperando alcançar perdão. Na nova aliança, nós confessamos porque já fomos perdoados. Já fomos perdoados, conseguimos confessar porque já foi perdoado o nosso pecado. E é necessário confessarmos. Além do mais, o nosso texto áureo, eu vou colocar aí novamente para os irmãos, já foi lido aqui, é um texto de Provérbios. O sábio Salomão falou muito bem esse texto. Ele fala muito sério de que aquele que encobre as suas transgressões, transgressão aqui é aquele que desobedece uma lei, sabendo que ela é uma lei que vai atrapalhar o nosso relacionamento com Deus. Transgredir é quando eu faço algo sabendo que aquilo é errado. Aquele que age dessa maneira, nunca prosperará. Não é que ele não vai prosperar uma vez, não, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, outra tradução diz, o que confessa e abandona, alcançará misericórdia. E note, ele não fala que alcançará graça de Deus, alcançará misericórdia. Misericórdia é o quê? É receber algo que não merecíamos. Nós não merecíamos. E Deus não tem obrigação de nos perdoar, mas Ele escolheu nos perdoar. Porque quando Ele colocou o homem no jardim e a mulher, Ele deu tudo o que eles precisavam, pastor. Tudo o que eles precisavam para viver um relacionamento com Ele. E foi eles que escolheram, mesmo sabendo que Deus disse que no dia que eles pecassem, eles seriam separados de Deus. Eles tomaram essa atitude. E aí, a verdade prática, tem também essa imagem aí para os irmãos, já foi lida, mas é que para desfrutar este caminho de restauração ou de reconciliação, porque o homem foi colocado para fora do jardim. Deus disse, olha, eu estou colocando vocês para fora, mas nunca esqueça, vocês são daqui, vocês pertencem aqui, mas é o pecado de vocês que está vendo, mas eu já estou preparando um caminho. O texto áureo, colocar aí para nós novamente a verdade prática, quer dizer, a verdade prática, o próximo slide, vai dizer, para desfrutar um caminho de restauração e reconciliação
com Deus, precisamos confessar o pecado. Aqui é no singular, não é os pecados, mas o pecado. O pecado de incredulidade, o pecado de não crer na palavra de Deus, de desobedecer o mandamento de Deus e abandoná-lo de uma vez por todas, reconhecendo, mesmo estando debaixo da nossa natureza pecaminosa, uma vez ou outra, até poderemos voltar àquela atitude enquanto não deixamos o Espírito controlar a nossa vida. Por isso que João diz, que é o texto da sequência da lição, que é: se dissermos que nunca pecamos, estamos pecando. Mas ele diz: mas aquele que confessa, alcança misericórdia. E se andarmos na luz, o que é andar na luz? Andar na presença de Deus, a luz de Deus, o Espírito vai nos mostrar aonde caímos, aonde erramos. Teremos comunhão uns com os outros, e o Espírito de Deus, ou o sangue de Jesus, nos purifica, porque foi o sangue dele derramado na cruz que foi o que nos trouxe esta salvação e nos traz de volta ao Deus. E quando não confessamos, o que a Bíblia está dizendo é que estamos fazendo Deus de mentiroso. Estamos dizendo que Deus, a palavra de Deus diz que nós não estamos em pecado, que é aquilo que o apóstolo Paulo disse, que é um texto lá de Salmos. Deus olhou e não viu nenhum justo sequer. Não há ninguém que faça o bem, disse o apóstolo Paulo, não há um sequer. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Mas no mesmo texto ele diz: mas o dom gratuito de Deus, nada pelo que podemos fazer, é a vida eterna. Mas aonde? Em Cristo Jesus. Aqui está o problema dos nossos dias e precisamos reconhecer que estamos nesses dias em que muitas pessoas não confessam mais o seu pecado, não reconhecem mais que pecam, e o grande problema da humanidade, pastor Jairo, hoje em dia não é falar de Deus. Não tem problema falar de Deus, ou cada um escolhe o seu Deus, até mesmo falar sobre o Deus do Antigo Testamento ou o Deus da Bíblia, não é problema, porque todo mundo está à procura de um Deus. A dificuldade da sociedade, tanto brasileira como ao redor do mundo, é uma palavra: Cristo é o problema da humanidade. Jesus Cristo e a sua cruz, a todo tempo, a humanidade tenta tirar da frente de igreja, da frente para... Por quê? Porque a cruz nos leva à memória de que somos pecadores. Porque ele não tinha pecado. Na cruz, ele tomou o nosso lugar. E aí a importância de confessarmos e reconhecermos que ele tomou o nosso lugar. Por isso que o apóstolo Paulo diz, o apóstolo João, na sua carta, na sequência desse texto, que é o texto de perdão de pecado, ele vai dizer: o grande problema é que já está entre nós, ele diz, o espírito do anticristo. Ele vai falar o anticristo no singular, mas ele diz: mas já existem outros anticristos, no plural. Existem muitos anticristos. Vai ter um que vai chegar e que vai dominar todos. E o grande problema é disso: eles estavam entre nós. Olha aqui, meus irmãos, algo que a gente precisa entender. Não parece que está na lição, mas está ligado à confissão de pecado. Porque aquele que não reconhece Jesus Cristo como único caminho, verdade e vida para chegar ao Pai, não pode alcançar o perdão dos vossos pecados e ter o seu relacionamento com Deus restaurado. Nós estamos falando hoje aqui de restauração. A semana passada falamos de murmuração. O pecado que impediu o povo de Israel de entrar na terra prometida, que nos impede muitas vezes de ter um relacionamento com Deus. E a gente precisa entender, a Bíblia vai dizer, e o apóstolo João diz, que o anticristo, ele sai de dentro da igreja. Mas eles estavam dentro, no meio de nós, mas não eram de nós. Eles precisaram sair para que ficássemos sabendo de que eles nunca foram de nós. Aí o grande problema que muitas vezes tem pessoas, ou nós podemos não estar entendido, estar enganando a nós mesmos. Podemos estar dentro de uma igreja, mas não sermos parte da igreja. Podemos estar no meio do corpo de Cristo, mas não ser membro do corpo de Cristo. Ele diz, João capítulo 2, versículo 9 em diante, eles estavam entre nós, mas precisou ser manifesto de que eles não eram de nós. Por isso que nós precisamos reconhecer, ele diz,
que se confessarmos os nossos pecados, reconhecermos que nós somos pecadores e precisamos de um Salvador, porque essas pessoas acham e entendem, como diz a nossa lição, e reconhecem e desejam viver o seu estilo de vida como se não tivesse nenhum problema, talvez, como que a gente vai ver hoje em dia na revista, algumas lições e exemplos de pessoas como Sansão, que sabia o estilo de vida que Deus esperou dele, mas que começou a fazer algumas coisas em desobediência, e a princípio nada aconteceu daquilo que ele achava que aconteceria automaticamente, assim como o homem, Adão e Eva, acharam que no momento que eles pecassem, eles morreriam a morte física automaticamente, não morreram automaticamente. Na verdade, os seus olhos foram abertos, eles estavam nus desde o princípio, e a Bíblia diz que quando Deus trouxe a mulher para Adão, eles estavam nus, mas não tinham vergonha. Mas assim que pecaram, reconheceram que a vergonha não era dos corpos nus, a vergonha era da desobediência, de não estar mais em comunhão com Deus. O pecado, essa frase eu escutei essa semana, é o luto disfarçado de festa. Quantas pessoas estão vivendo no pecado já a caminho do luto e não entendem? Elas estão se afastando de Deus. E as pessoas querem, é uma festa, é uma celebração, e não entendem. Como os últimos tópicos da lição da semana passada, que o pastor Jairo postou aqui para nós, aqueles slides muito bem elaborados, do veneno, lembra? Estão tomando veneno. Hoje nós vamos falar do reconhecimento, confessando e abandonando, para que não venhamos morrer e não continuarmos tomando veneno e acharmos que não vamos morrer. Esta imagem que está aqui atrás, que é o primeiro tópico, que é confissão de pecado, a importância de a gente reconhecer, nós vamos ver a definição, e eu fiz questão de botar essa imagem, pastor Jânio, porque este homem é um grande pastor, nos anos 80 até hoje, ele está com 96 anos, e tem um grande ministério ali nos Estados Unidos, ao contrário de muitos que talvez tiveram um ministério tão grande quanto o dele, mas que hoje não estão mais tendo esse ministério, porque não reconheceram ou tiveram a coragem de publicamente confessar a sua falha. Esse pastor é o pastor Jim Swaggart, no auge em que o seu programa de televisão e as suas campanhas evangelísticas eram transmitidas para mais de 150 países, ao vivo. Ele vem ao vivo confessar o seu pecado, porque reconheceu que aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia, mas aquele que encobre. O texto-chave da nossa lição, que é o texto áureo, ele vai dizer, nunca prosperará. Pode até por um tempo, numa área, ter sucesso, mas sucesso não é prosperidade. Prosperidade é até mesmo não ter muito daquilo que a sociedade considera sucesso, mas você não ter falta porque você tem a maior de todas as bênçãos, que é a presença de Deus. João, aquele que escreveu esse texto para nós, de se confessarmos nosso pecado, buscar estarmos com Deus, ele teve uma vida, ele foi o único discípulo que não morreu por amor a Jesus Cristo como mártir, mas foi o que mais sofreu deles. Ele foi o que mais passou por tribulações, porque ele viveu até os 90 e poucos anos, pastor Jânio. Foi colocado dentro de um barril de óleo fervendo, deram veneno para ele beber, tentaram matar de várias maneiras, mas por amor a Cristo, ele até acabou sendo exilado. Mas mesmo no exílio, a Bíblia diz que o céu se abriu. Ele estava fechado para o convívio com as outras pessoas, mas ele era um homem próspero, porque ele tinha comunhão com Deus. O que é a definição de confissão? A importância de confessar, de reconhecermos. Sabe, muitas vezes as pessoas quando falam em confissão, ele pensa já naquele confessionário em que tem um homem ali, uma pessoa do outro lado, ouvindo, e você falando todos os seus pecados. Na Bíblia, confissão não é listar todos os seus erros, pastor. Na Bíblia, confissão está ligada a essa palavra hebraica, yada, que quer dizer lançar, jogar, levantar as mãos em rendição. Sabe que a palavra confissão está ligada a outra palavrinha que a gente usa muito nas nossas igrejas, não entendemos? Que é a palavra adoração e confissão em hebraico, é a mesma palavra. Adorar a Deus é o mesmo que confessar. Dizer, olha, é só tu, Senhor, que és digno de
toda adoração, porque sem você, sem o relacionamento contigo, sem a sua restauração na minha vida, sem o seu perdão, eu não poderia ter intimidade com essa divindade, e eu então levanto as minhas mãos em reconhecimento de que o meu pecado me separa de Deus, eu reconheço e eu lanço a palavra, que é outra palavra no hebraico da Hadal, acho que está aí também, né? Que é estender a mão. A primeira vez que essa palavra aparece na Bíblia, ela não está no sentido de confissão, ela está no sentido de louvar a Deus e adorar a Deus, que foi quando Leia ou Lia, dependendo da tradução, ela tentava agradar Jacó de tudo que é maneira, tendo um filho, e mesmo assim Jacó se voltava para sua esposa que ele tanto amava. E aí, depois que ela tenta ter muitos filhos e nada disso faz diferença, ela disse, então, vou me render ao Senhor, vou confessar, vou louvar a Deus, que é de Deus que eu preciso, não é de filhos, não é do amor do meu marido, mas é de Deus. E quando ela tem o seu 5º filho, ela disse que o nome dele será Judá, Yudá. Ele disse, eu vou louvar ao Senhor, eu vou declarar. A palavra homologueio no Novo Testamento, que é a palavra que aparece 25 vezes no Novo Testamento para reconhecer o pecado, que é homologueio, que em português dá a palavra homologar. Sabe, quando você vai concordar com algo que precisa, digamos, você saiu do seu, acontece isso muito nos sindicatos ou na parte de trabalho, você saiu do seu trabalho, o seu patrão deu para você um documento para você levar lá, para você receber algum benefício, e aí você vai chegar lá e você vai homologar. O que é homologar? Eu vou concordar, declarar que isto é verdade, que foi isso que eu trabalhei, foi isso que aconteceu, para que eu receba o meu benefício. Quando eu declaro, quando eu reconheço, eu acredito, aqui está ligado ao sentido de declarar que crê, ou que conhece, ou que sabe. Por quê? A falta de confessar me leva à incredulidade. Por isso que a semana passada, na aula, na lição que foi falado sobre o pecado da murmuração, e a Bíblia diz que os 4 pecados que impediram o povo de Israel de entrar no deserto, o primeiro deles foi a murmuração, mas na sequência foi a incredulidade, porque murmuração leva à incredulidade. Quando não confessamos, não reconhecemos as nossas falhas, de repente nós estamos não acreditando na palavra de Deus, que diz que aquele que não confessa e não abandona, não alcança misericórdia. E continuamos vivendo na nossa vida de pecado, achando que aquilo é apenas um probleminha que eu tenho, uma falha que eu tenho, e não reconheço a importância de confessar as minhas falhas. Por isso que a lição aqui, ela fala que é no sentido de rendição. Confessar é me render e reconhecer que eu preciso do perdão de Deus. O próximo tópico, que é a confissão no sentido bíblico, é a confissão bíblica de pecado. Ela vai trazer a ideia de reconhecer e fazer a sua confissão, pois o perdão depende deste ato. Olha o que está escrito nos Salmos, coloca para nós esses Salmos 66, do 18 ao 20. Olha só o que o Salmo vai dizer. Mas coloca na versão NVT. Se eu não tivesse confessado o pecado em meu coração, o Senhor não teria ouvido. Mas Deus ouviu, Ele atendeu a minha oração. O 20. Louvado seja Deus. Note que ele falou de confissão e agora ele está louvando. Ele está linkando um ao outro. Confissão está sempre ligado à adoração. Louvado seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem afastou de mim o seu amor. Quando eu reconheço o princípio bíblico de confissão, eu estou trazendo Deus para mais perto de mim, eu não estou perdendo a presença de Deus, porque na sequência a nossa revista tem um outro texto que é muito interessante, que é o texto 32, do Salmo 32. Deixa na NVT e vamos ler a partir do 1º versículo até o 5. Olha só o que diz: como é feliz, olha só como é feliz aquele cuja desobediência é perdoada. Reconheceu
que errou, mas ao confessar, recebeu perdão. É feliz aquele cujo pecado é coberto. Aí ele falou, aquele que encobre com não confissão tem problema, mas aquele que chega na presença de Deus, no Antigo Testamento, o sangue do sacrifício cobria, enquanto que o nosso Cordeiro de Deus, ele não cobre mais. No Novo Testamento, ele tira, lança fora os nossos pecados. Olha o 2, sim, como é feliz aquele cuja culpa o Senhor já não leva mais em conta, cuja consciência é sempre sincera. Eu estou com a minha consciência limpa. Lembra que a palavra sincera quer dizer sem cera? Sem mais mistura, a minha consciência está limpa diante de Deus, porque eu reconheço, e Deus me perdoou. Mas olha o versículo 3 ao 5, o que diz? Mas enquanto eu me recusei confessar o meu pecado, o meu corpo definhou. Outra tradução vai dizer, os meus ossos começaram a secar dentro de mim, e eu gemia o dia inteiro, porque eu não confessava, tinha algo que estava dentro de mim que precisava ser confessado. Dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Está sendo a mão de Deus, porque Deus não tem comunhão com o pecado, Ele não se agrada que vivemos no pecado. Sequência, a minha força se evaporou como a água no calor do verão. Próximo versículo 5, mas finalmente confessei a ti todos os meus pecados e não escondi mais a minha culpa. Disse comigo, o que eu disse? Confessarei ao Senhor a minha rebeldia, e tu perdoaste toda a minha culpa. Note essa palavrinha interlúdio aqui, em outras traduções, ela vai estar uma outra palavrinha em hebraico que é selá. Isso é um termo musical, os salmos são músicas, é para você falar, é um termo de pausa, medite no que foi dito. Quando confessei a minha rebeldia, tu perdoaste todas as minhas culpas. Agora você pode ficar em silêncio, entendendo o perdão de Deus, e aquilo não vai mais te pesar, porque Deus te limpou, sabe? Isso está ligado aqui também, aqui no texto, não precisa colocar aí, a Neemias, quando ele ouviu do que estava acontecendo com o povo de Israel, lá que tinham ficado em Jerusalém sofrendo, e ele tinha uma missão para ir, mas ele queria a graça de Deus para ele cumprir o seu trabalho. Ele disse assim, Senhor, mas eu sou pecador, os meus pais e a minha família também somos pecadores. Primeiro, eu vou orar e confessar os nossos pecados ao Senhor, como um reconhecimento que nós não merecemos, mas que o Senhor, pela sua bondade, me dê graça, mediante ao rei, para que ele me conduza com bens, com prosperidade, para refazer ou reestruturar os muros de Jerusalém. Esse reconhecimento é necessário, e o outro texto-chave que tem aqui, que a gente precisa entender, é a diferença, às vezes, em que tem de algumas pessoas, como o filho pródigo. Quando o filho pródigo volta, ele não precisa fazer uma lista de tudo. Deus não quer que você chegue, tipo assim, confessar pecado e falar tudo o que aconteceu. Não, meus irmãos. A necessidade é de reconhecermos, confessar que somos pecadores. Quando o filho diz, pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas antes que ele começasse a listar tudo que ele ia falar, o pai disse, manda trazer o bezerro cevado. O perdão foi aceito quando você confessou que você pecou contra Deus e que você está buscando estar reconciliado com Deus. Esse é o próximo tópico, o símbolo da confissão. É reconhecer a natureza do pecado. O pecado é mau. Não é porque Deus disse que nós não podemos fazer, que Ele vai causar Não, Deus já sabia da malignidade que é a desobediência e estarmos longe dEle. Por quê? Por causa dos nossos pecados, nós não vamos ter mais comunhão com Deus. A malignidade em si está na ausência da presença de Deus. Assim como quando arrancamos uma planta da terra, ela perde a sua vida. Por quê? Porque ela foi feita para estar na terra. Ou quando você tira um peixe d'água, ela também perde. Ele morre porque ele foi feito para estar na água. Eu e você, longe de Deus, morremos espiritualmente. A nossa vida vai secando, foi o que Davi disse. Coloca para nós aí Lamentações de Jeremias, capítulo 6, versículo 22, agora na versão NVI. Jeremias,
reconhecendo a sua pecaminosidade e a pecaminosidade do povo de Israel, que tinha sido levado para o cativeiro, ele começa a clamar. Lamentações de Jeremias 6, 22. Olha o que ele diz. É um texto que nós conhecemos muito. Lamentações 6, 22, não está vindo? Está indo esse texto? Ele vai dizer assim, até vou ler aqui, você pode pegar a sua Bíblia, teve um probleminha ali uma falha no nosso computador, mas eu vou ler aqui com os irmãos. Lamentações, não 6, tá? Desculpa, é 3, desculpa, tá vendo? O erro foi meu, ele está falando, não achou o texto, eu achei, não. É 3, desculpa, meus irmãos, 3, 22, vai lá. O erro foi meu aqui. Perdão, aquele que confessa, né? Alcança misericórdia, eu confessei. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Outro texto vai dizer, por causa das misericórdias do Senhor, né? Pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Nós podemos pecar, mas Ele continua sendo um Deus que continua nos amando, mas Ele espera que nós reconhecemos as nossas falhas. O grande problema é que nós achamos muitas vezes que Deus foi muito... a justiça de Deus é muito pesada. Sabe? Nós não entendemos o que é ser pecador diante de um Deus santo, diante de tudo o que Ele fez e faz por nós. Em um seminário, pastor Jânio, em que estavam vários pastores reformados, dando um momento de pergunta e resposta, como a gente faz aqui na nossa semana teológica, em que ficam os professores aqui na frente, estava lá o Dr. R.C. Sproul e alguns outros renomados teólogos da América, e de repente um jovem faz uma pergunta. E a pergunta não é muito diferente do que a pergunta muitas vezes nós fazemos. Por que Deus foi tão rígido em punir Adão e Eva? Quando eles pecaram, e colocou-os para fora do jardim, e fez aquilo, disse assim. E aí o pastor R.C. Sproul, com lágrimas nos olhos, ele diz, este é o problema da nossa sociedade. Nós não reconhecemos o que é que nós fazemos ao desobedecer à ordem de um Deus santo, benigno, bondoso e que nos dá tudo o que precisamos para viver a vida que Ele espera de nós, como Ele fez com Adão e Eva, colocando no jardim a gravidade do pecado. Ele diz, olha, Deus teria todo o direito e seria justo se no mesmo instante Adão e Eva caíssem mortos ali no jardim. Porque Deus disse, no momento em que vocês pecarem, vocês morrerão. Um Deus santo, todo-poderoso, dá a eles o benefício de serem perdoados, receber, mesmo que coberto por algum período, a sua misericórdia, cobridos com sangue e com as peles do animal que morreu no lugar deles, para que eles não morressem, para que pudessem ter de uma certa maneira uma oblação, uma aplacação sobre o pecado deles, que fazia a separação entre ele e Deus. A Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O Senhor então mata um animal, cobre eles com vestes, para que eles possam pelo menos se apresentar diante de Deus, para então fazer algo que Deus esperava. Quando Deus chama Adão, aonde você está? Sabe o que Deus estava esperando? Deus já sabia o que Ele faria. O que Deus estava esperando era que eles dissessem, pecamos. Senhor, nos perdoe. Mas o que aconteceu? Algo que nós não entendemos quando não confessamos pecados e quando escondemos. Por isso que o sábio Salomão diz que aquele que encobre nunca prospera. Sabe por quê? Quando nós não confessamos, nós começamos a culpar os outros e até mesmo, em último lugar, como fez Adão, o próprio Deus. Tem um tópico da lição que a gente estuda aqui, do homem ao máximo, que os homens precisam reconhecer que as desculpas acabam aqui.
Tem um momento que todo homem de família, ali o nosso irmão quer dar opinião, todo homem de família precisa reconhecer, e todo ser humano precisa reconhecer que tem um momento na nossa vida que nós temos que deixar de dar desculpas. Por que é desculpa? É dizer que a culpa não é minha, a culpa é do outro, é não reconhecer a nossa culpa. Mas por isso que o Jeremias diz, olha, mas graças ao grande amor de Deus, não somos consumidos. Deus poderia nos consumir, mas o seu amor é tão grande que Ele quer voltar a ter um relacionamento conosco. Irmão Isaías vai ter oportunidade para falar, e depois já prepara para nós aí um livro que tem o mesmo nome do nosso irmão, Isaías, capítulo 59. O senhor completou aí o que eu queria dizer. No momento em que há o pecado, a desobediência, pela misericórdia de Deus, Ele estabeleceu o arrependimento, né, pastor? O arrependimento. Porque sem o arrependimento, não há remissão de pecado. Sim, e o que é arrepender-se? Aqui que está a grande questão. Hoje em dia as pessoas acham que arrependimento é remorso. O que é arrepender-se? É voltar-se. Reconhecer que o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, mas que eu reconheço e volto para o Senhor. Olha o que diz Isaías 59, o texto que eu pedi para o irmão colocar, a partir do versículo 1. Olha o que o profeta Isaías diz para nós. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido para que não possa salvar, e nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir. Deus está esperando vocês confessar. Ele diz, olha, vocês estão errados, o braço do Senhor está pronto para te restaurar. Mas olha o que o versículo 2 diz. Contudo, as suas maldades, a malignidade do que vocês fazem, é que separa vocês de Deus. Outra tradição diz, os seus pecados fazem separação entre vocês e Deus. Olha a sequência, mas as vossas iniquidades fazem divisão. O que é iniquidade? Iniquidade também é outra terminologia bíblica para pecado. Sabe? Iniquidade, transgressão, o que é um iníquo? O iníquo é aquele que faz algo sabendo que aquilo é uma afronta a Deus. Todo pecado de iniquidade é o pecado que a gente precisa reconhecer aquilo que Davi fez. Quando Davi pecou com Betseba, ele precisou se consertar depois por causa do profeta Natan. Mas qual que foi a primeira posição de Davi que deve ser a minha e a sua? Contra ti, somente contra ti, Senhor, pequei, porque eu sabia, eu tinha comunhão contigo, eu reconhecia e sabia dos seus mandamentos, mas eu desobedeci. Por isso que o nosso próximo tópico vai dizer, o perigo do pecado não confessado. Aqui temos um grande problema que nós precisamos reconhecer. Os males do pecado não confessado é que quem ignora a confissão de pecado, ocultando-o, vive uma vida de aparência e está morto espiritual, quando já não está então em coma, quase que morrendo, chegando ao ponto de ter a morte espiritual e não reconhece que está longe de Deus. O texto diz, um texto-chave vai dizer, nunca prosperará. Então o primeiro grande perigo é que nós não conseguimos alcançar a prosperidade. Segundo perigo, perdemos a presença de Deus, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, e não somente isso, acontece o mesmo que aconteceu com Adão e Eva, a vergonha. Sabe, meus irmãos, alguém aqui, os irmãos já devem ter tido essa experiência. Pastor Jânio, eu peguei um dinheiro emprestado com o senhor, e aí eu falei que pagaria no próximo mês. E aí o que acontece? Chegou o próximo mês, eu não consegui pagar. Mas o pastor Jânio foi tão bom para comigo, que ele me emprestou. Então ele tem um bom coração para comigo, ele tem pelo menos um apreço a mim, senão ele nem emprestaria. E o que acontece? Como eu não consegui pagar, eu já vou ter vergonha de conversar com ele, e talvez se eu ter um encontro com ele no shopping, vou correr dele, e ele foi bondoso para me doar, e ele vai reconhecer, talvez, que no momento eu não pude pagar. E sabe o que é o grande perigo? Que causa uma não confissão de pecado, não reconhecer. Pelo menos eu falar com ele, pastor, não consegui, me dá mais 30 dias, me dá mais e aí de repente Deus já colocou no coração dele algo que aconteceu já com vocês talvez.
Olha só, mas o que eu quero dizer é assim, não só que a gente corre e se esconde, mas talvez Deus já colocou no coração da pessoa que doou em perdoar o que emprestou. E você está correndo. Você correndo e o irmão te procurando. E a pessoa acha, ele está querendo me cobrar. E o cara diz, não, eu estou querendo te dizer que não precisa me pagar mais. Já foi perdoado. E é isso que Deus está dizendo. Eu não quero que você confesse para alcançar perdão. Não, já está perdoado. Essa é a diferença daquele que está em Cristo. Meus irmãos, o que disse o apóstolo João? Que o perdão dos nossos pecados não é só dos pecados que nós já cometemos. Aqui está o grande problema e o erro da igreja. Tem pessoas que acham que se no caminho da casa para a IBD hoje, ele cometeu um ato de falar mal da pessoa que estava na frente no trânsito, ou teve uma discussão com o marido, com a mulher lá, e se Jesus voltar agora, ele não vai para o céu. Ele não entendeu o que é o perdão de Jesus. O que disse João? Os pecados passados e futuros já estão perdoados. Deus sabia o que você fez e Ele sabe o que você vai fazer. Isso é um entendimento que a gente precisa ter. Aquele que está em Cristo, disse o apóstolo Paulo, não tem nada que pode nos separar de Deus, a não ser escolhermos nos afastar dele e vivermos longe dele. Mas se estivermos em Cristo, reconhecendo, aí a importância da confissão. Eu confesso porque já fui perdoado em Cristo. Eu vou passar aqui a palavra para o nosso irmão Marcos, mas o grande problema é que além de termos vergonha, o pecado também nos leva a perder o direito de chegar na presença de Deus. Irmão Marcos. A paz do Senhor. Só voltando um pouquinho no tópico de justificativa, tá? Uhum. Quando nós começamos nesse mecanismo de nos justificarmos, né, automaticamente nós nos colocamos numa posição de vítima, tá? Sim. Não reconhecemos a nossa pecaminosidade. E o que é pior, nós começamos a nos, tá? Justificar. Autojustificar. Você tira, quer dizer, não é mais Deus. Tira a culpa sua e põe a culpa no outro. Não é mais Deus que te justifica, é você. Ah, não, eu fiz isso, mas eu fiz isso por causa daquilo. Então eu tenho direito de fazer isso, porque eu sou vítima. E aí se torna recorrente e você acaba como cauterizando a tua mente para o pecado. Porque tudo você é vítima. Então, esse é o perigo de não confessar. Eu falei mal do irmão porque o irmão faz aquilo. Eu não paguei o outro irmão, mas ele é rico, ele pode esperar mais um pouquinho. Que irmão ruim, está vendo que eu estou passando por necessidade? Ah, não, eu xinguei o irmão Isaías no trânsito porque ele me fechou, ele não pode me fechar. Quer dizer, eu começo a ficar cauterizado do pecado, quando a gente começa a usar esse mecanismo da justificativa. Desculpa e justifica isso. Porque o que é justificar? Justificar é se declarar como que não tem culpa. Eu fui justificado. Mas a Bíblia diz que a nossa justificação é pelo que Cristo fez por nós. Nenhum de nós podemos ou poderíamos chegar na presença de Deus e dizer que somos alcançados justos perante o que nós fizemos. Porque o próprio apóstolo Paulo disse, se existisse algum meio de que nós pudéssemos estar de bem com Deus, Jesus Cristo não precisaria ter vindo morrer no nosso lugar. Se existisse uma lei, uma maneira, nós poderíamos fazer, mas não há. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Aí o entendimento de que não tem como servir Deus pela metade. Precisamos morrer por completo. Aqui, o entendimento do nosso próximo tópico, que é o tópico 2, se possível depois voltar aí à tela, as consequências do pecado de Adão e Eva. Que é o quê? A realidade bíblica nos leva a entender que teve consequências trágicas para Adão, consequências trágicas para Eva e consequência até mesmo para a serpente. Perderam o direito de viver num ambiente mais precioso, ali perante Deus, sumiu a tela aqui de baixo a imagem, mais perfeito e belo
que Deus criou. Deus criou tudo preparado para eles, mas eles perderam o direito de estar naquele lugar. Coloca para nós esse texto aqui, Romanos 5, 12 a 14. Olha o que o apóstolo Paulo fala nesse texto de Romanos 5. Talvez eu vou ter que abrir aqui. Os irmãos, abram as suas Bíblias aí. Olha só, este texto é o texto mais teológico do Novo Testamento. O capítulo 5 é um capítulo maravilhoso. Olha só, ele começa dizendo no versículo 1: portanto, aquele que pela fé, uma vez que pela fé fomos declarados justos, não pelo que fazemos, mas pelo que Jesus fez por nós, temos paz por causa daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Mas olha o versículo 12, ele vai dizer assim, eu vou estar lendo na NVT aqui: quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, e com ele a morte, que se estendeu a todos, porque todos pecaram. Em Adão, todos pecaram. É fato que as pessoas pecaram antes que a lei fosse concedida. Antes mesmo de vir a lei, as pessoas já tinham pecado. Mas porque ela não existia, seus pecados não foram levados em conta. Então, a lei não tira pecado. A lei só mostra o quanto errados somos. A lei mostra o padrão que Deus exige de nós. A lei é como um espelho. Quando a gente se apresenta na frente do espelho, o que o espelho nos mostra? As nossas falhas, as nossas imperfeições. O espelho não ajuda a melhorar, a arrumar o meu cabelo. O espelho não me faz maquiagem. Eu preciso ver as minhas imperfeições e fazer a maquiagem se eu quiser. O espelho só mostra o que somos ou o que podemos ser. A lei de Deus mostra o padrão daquilo que Deus tem. Mesmo assim, o texto vai dizer, do tempo de Adão até Moisés, todos morreram, incluindo os que não desobedeceram a uma ordem explícita a Deus, como Adão desobedeceu. Na verdade, Adão é um símbolo, uma representação daquele que haveria de vir. Mas há uma grande diferença entre o pecado de Adão e a dádiva de Deus. Pois o pecado de um único homem trouxe morte a muitos. Ainda maior, porém, é a graça de Deus, a sua dádiva que veio sobre muitos por meio de um único homem, Jesus Cristo. Por meio do que ele fez. Aqui ele está dizendo. Por isso que você não precisa mais estar oferecendo como acontecia no passado. Todas as vezes que eles confessavam para alcançar perdão. Por isso que eu falei que o Novo Testamento é diferente da Nova Aliança. Eles confessavam para alcançar perdão. Mas junto com a confissão, pastor Jânio, eles precisavam trazer alguma coisa. Eles precisavam trazer um animal, para que o animal morresse, para que o sangue dele fosse derramado, colocado sobre o altar, para que o sumo sacerdote pudesse entrar no Santo do Santo, na presença de Deus, e respingar o sangue daquele animal, como se fosse o sangue da pessoa, na arca. Por isso que a tampa da arca da aliança é chamado de o propiciatório, ou o assento de Deus. Mercy seat, em inglês, quer dizer que a tampa da arca é onde Deus se assenta para julgar os nossos pecados. E quando o sangue era respingado sobre a tampa, Deus aceitava o perdão do pecado. Enquanto na velha aliança era confessado para alcançar perdão, na nova aliança, porque recebemos perdão, nós confessamos e reconhecemos, porque Jesus já nos perdoou. Ele já morreu de uma vez por todas. Ele não precisa vir todas as vezes. Ele já fez. Por isso que nós precisamos, pela fé, crer, tomar posse. Sumiu aqui a imagem de volta aqui debaixo da tela. A gente precisa reconhecer que a consequência do pecado de Deus, do pecado que é de Adão e Eva, é trágica, porque trouxe consequências até mesmo para a natureza. Por isso que o livro de Romanos, o apóstolo Paulo diz que até mesmo a natureza geme, aguardando o dia da redenção. Porque o pecado trouxe consequência até mesmo para o planeta Terra, que também vai precisar ser o quê? Restaurado pelo fogo. Por isso que o livro de Malaquias diz que vai ser um dia de choro e de ranger de dente para aqueles que não têm aliança com Deus. Para aqueles que não têm aliança com Deus, vai ser um dia de
julgamento, porque eles serão chamados, por isso que a Bíblia diz que, eu já vou passar a oportunidade para o pastor Jânio, eles serão chamados, todos, por isso que a Bíblia diz que no último dia, todos joelho se dobrará, todo, meus irmãos, não é só os cristãos, não é só aqueles que já aceitaram Jesus, todo joelho vai ter que se dobrar e prestar conta. O grande problema é que eles não têm nada para reconhecer ou prestar conta por causa dos seus pecados. Naquele momento em que você vai querer se apresentar, a Bíblia diz que nós vamos ter um advogado no nosso lado, que naquele dia vai também ser agora já não mais só advogado, mas vai ser o nosso juiz, e ele vai dizer: eu já paguei pelos pecados dele. Foi o que Jesus Cristo disse na cruz: tetelestai, está pago, está consumado, já foi declarado justo, a culpa dele eu recebi sobre meu corpo, o salário do pecado é a morte, eu já morri por causa dos pecados deles. Pastor Jânio. Muito interessante o que o senhor falou, que é uma boa reflexão, que quando aconteceu o fato lá no sul, que está acontecendo ainda, né? As pessoas vêm e falam alguma coisa e tal, e só que a gente tem que olhar para essas coisas com olhos de bondade, de misericórdia, de compaixão, né, nessa hora de tragédia. São tragédias que acontecem, mas trazendo para a Bíblia traz o seguinte: o que o pastor Moabes falou sobre a criação, a afetação do pecado foi grave. Às vezes a pessoa pensa que ficou lá um anjo com uma espada desembainhada para não entrar ninguém no jardim. Não, o anjo não tinha uma espada, era a espada, estava lá andando para lá e para cá, não era o anjo apenas. O que eu quero dizer? Que a criação ela foi afetada. Então, a criação no sentido, a água, as águas, o vento, as nuvens, o solo, os rios, os animais, o leão, o tigre, a ferocidade dos animais, as ervas daninhas, irmão Isaías, tudo isso foi afetado pelo pecado. Não é só a natureza humana, o problema espiritual. O mundo, a criação tem um problema sério que se chama pecado. Não é porque uma cidade que é isso ou é aquilo, todo mundo está debaixo do pecado. É uma cidade que está todo mundo bonzinho, é pecador. Não é porque aqui não tem ninguém com movimento de igrejas, religiões diferentes da nossa, que não seja cristã. Ah, não, esse povo aí é do mal. Esse povo aí é do mal. Não, irmão, todo mundo tem pecado. Isso não é, ninguém nasce limpo. O salmista da vida falou, pastor, que em pecado nós concebeu minha mãe, iniquidade e fui formado em pecado, concebeu minha mãe. Não é porque é a igreja, o Mato Grosso, Rondônia, tem maior número de evangélicos, que a cidade vai ser poupada do pecado que está na natureza. Tem uma sentença para o mundo. Então tem que tomar muito cuidado de dizer que é por causa da religião das pessoas. Não é bem assim. Todos estão debaixo de uma maldição. Só em Deus que é tirada a maldição, que é através de Jesus. Muito cuidado nisso. Por isso que João disse que se dissermos que não pecamos, já estamos pecando. Precisamos reconhecer. E ali tem uma coisa interessante. João, ele usa uma palavrinha que ele usa muito quando ele vai falar. Quando ele fala das pessoas e quando ele fala dos filhos de Deus. Quando ele vai falar da igreja, ele vai dizer filhinhos. Note que quando ele vai falar, a Bíblia foi escrita para os cristãos, mas dentro da Bíblia tem mensagem para os não cristãos. As cartas foram deixadas para as pessoas que seguem a Deus. O Antigo Testamento foi deixado como um alerta para os descendentes de Abraão apenas, a aliança que Deus tinha com eles. Depois o Novo Testamento, os evangelhos vai nos falar daquilo que Jesus Cristo fez. O início da igreja, cartas de alerta, de instrução, por Paulo, por Tiago, por João, por Pedro, por Judas, e o Apocalipse, são instruções e revelações daquilo que Deus tem para a igreja. Mas no meio desta instrução à igreja, tem mensagens para os não crentes, tem mensagens que alcançam a todos, mas a mensagem é para nós. E aí João diz, filhinhos, eu escrevo para vocês, porque vocês são fortes e já vencestes o maligno. Se a palavra de Deus está em vocês, se vocês estão com Ele. Porque é como aconteceu com o filho pródigo. Quando ele voltou, quando o seu filho desobedece,
Quando ele faz algo que desagrada, e de repente, às vezes, como um adolescente ou como um jovem, ele tem medo, às vezes ele até vai dormir na casa do vizinho, na casa do amigo por 2, 3 dias, e aí o pai e a mãe ficam até nervosos. O que aconteceu com meu filho? Não apareceu em casa, teve aquele atrito entre o pai e mãe, mas tem uma coisa, quando ele volta e pede perdão, o que você faz? Ele é filho, você traz para dentro de casa. O servo, ele não morava dentro da casa, ele morava fora da casa, ele tem uma atitude diferente, mas nós, que muitas vezes estamos apenas olhando Deus como um Senhor e não reconhecemos que Ele é o nosso Pai, que Jesus é o nosso irmão mais velho, que tomou o nosso lugar e agora nós também somos filhos. O pastor Edivaldo gosta muito de falar que o unigênito se tornou o primogênito e agora nós estamos nessa sequência reconhecendo que Ele é o nosso Pai e está esperando que nós vamos até Ele confessar o nosso pecado. Aí o grande perigo de não confessarmos, de não alcançarmos essa misericórdia e não entendermos que existe, que é o último tópico da lição, uma restauração, um caminho de cura. Nós precisamos confessar as nossas falhas, os nossos pecados a Deus, mas tem uma coisa, a importância de que a Bíblia nos mostra de confessar os nossos pecados uns aos outros, sabe para que é? Para que alcançamos a cura emocional. Quando nós culpamos a nós mesmos, é o que está escrito em Tiago. Tiago capítulo 5, versículo 16, depois o 19 e 20. Coloca para nós esse texto, se puder. Vou ter que abrir aqui, né? Minha Bíblia não vai estar aparecendo aqui, vai estar só na tela. Tiago 5. O versículo 16, o apóstolo Paulo, quer dizer, o apóstolo Tiago vai dizer assim, ele está falando sobre o poder da oração, da confissão, da intercessão, ele vai dizer até mesmo assim, a oração da fé é que cura o enfermo, quando a pessoa procura o presbítero e ele vai alcançar, vai ungir, e se cometeu algum pecado será perdoado. Ele está falando de cura física e até mesmo de perdão de pecado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para que sejam curados. A oração de um justo tem um grande poder e produzirá grande resultado. Note que ele diz aqui, não é a oração do padre, não é a oração do pastor, não é a oração do profeta, não é a oração do apóstolo, a oração de um justo, a oração de um pai pelo um filho, a oração de um amigo por um outro amigo. Aí a importância de nós termos pessoas a quem nós prestamos conta. Aí a importância de nós reconhecermos que quando eu cometi um pecado, um delito contra o irmão Moisés, Jesus Cristo disse, eu vou procurá-lo, vou conversar com ele, vou confessar. Ele confessa comigo e nós vamos o quê? Orar uns pelos outros. Nesta confissão e nesta oração vai gerar a cura. A culpa vai ser tirada de sobre os nossos ombros, mas a gente precisa reconhecer que só quem pode perdoar é Deus, por meio do que Jesus Cristo fez por nós. Olha o que diz aqui a nossa Bíblia. Primeiramente, a confissão tem que ser dirigida a Deus, porque só Ele pode perdoar os nossos pecados por meio do que Cristo fez por nós. Todas as pessoas no Antigo Testamento já procuravam e entendiam que precisavam confessar pecados. Foi o que aconteceu quando João Batista estava pregando lá no deserto, meus irmãos. Eles não procuravam a igreja, eles iam ao deserto ter um encontro com João Batista. João estava lá batizando, está registrado no livro de Marcos, capítulo 1, e o versículo é o 4. Ele vai dizer assim, o mensageiro era João Batista, apareceu no deserto pregando e batizando o povo como um sinal de arrependimento e de perdão de pecado. Todos os moradores da Judeia, incluindo os moradores de Jerusalém, saíam para ter um encontro com João lá no Jordão, quando também confessavam os seus pecados e João os batizava. Meus irmãos, os irmãos acham que chegava lá e todo mundo começava, quando eu tinha 15 anos eu fiz isso, eu briguei com a minha mulher hoje, sabe? Imagina, muitas pessoas iam, imagina essa fila que ia dar para todo mundo confessar. Não, eles chegavam lá e diziam, eu sou pecador, reconheço que eu preciso do perdão de Deus.
e confessavam e eram batizados. Eles reconheciam que confissão de pecado é algo que a gente precisa para estar bem com Deus e alcançar esta cura. Este caminho da restauração começa com um reconhecimento. Se não acontece o que o irmão Marcos Vinícius falou aqui. Se nós continuarmos nesse estilo de vida, a nossa mente vai ser cauterizada. E a gente acha que não precisa mais confessar, que não precisamos reconhecer. Olha só. Não, o que Adão e Eva em si, eles até falaram depois de ter sido pressionado, mas a princípio não tiveram reclamação. Olha só, a palavra é chave aqui. Sim. Sim, mas olha só, antes do irmão Wesley falar, a gente usa muito aqui a palavra, precisa reconhecer. O que é reconhecer? Tem um prefixo antes de uma palavra que a gente já conhece, que é conhecer. O que é reconhecer? Muitas vezes a gente nem mais conhece que estamos em pecado. O que é reconhecer? Voltar a nossa mente e realmente tornar a lembrarmos de que aquilo não agrada a Deus. Sim, irmão Wesley. Só uma dúvida, com relação ao arrependimento. Em que momento ele entra? Antes da confissão ou seria depois? Aqui que a pessoa realmente entende. Na verdade, o arrependimento é o que leva à confissão. Por quê? O que é arrepender? É já voltar. Arrependimento é que já te leva a voltar de não estar andando num caminho de pecado. É o que disse o profeta Isaías. Aqueles que estavam a caminho de um grande abismo, de uma escuridão, viram brilhar uma luz. E esta luz veio trazer salvação. É o que Jesus Cristo disse. O Espírito do Senhor está sobre mim e Ele me ungiu para vir pregar a vocês, anunciar que existe salvação e alcançar o arrependimento dos nossos pecados. O arrepender é o reconhecer, o voltar-se para Deus, para alcançar a misericórdia dos nossos pecados. Sim, irmão Moisés? É interessante a gente analisar, toda vez que Jesus, acho que é mencionado, as curas que pessoas chegavam perante ele sempre falava assim, meu filho, teus pecados estão perdoados. A maior cura que Jesus fazia, na verdade, era a cura do pecado. E como a gente busca o avivamento nas igrejas, dito e escrito, requisito primordial para o cristão estar avivado é reconhecer o seu pecado. Porque muito se falou da igreja na Universidade dos Estados Unidos, não sei onde mais, o requisito quando houve quebrantamento. Exatamente. Isso. O requisito do avivamento, que o avivamento é reconhecer o pecado, que a igreja pentecostal é uma igreja diferenciada, onde há o fogo, onde há a luz, mostra o pecado, e o fogo queima esse pecado. Então, você está dando lugar para que Jesus queime esse pecado, consequentemente, vai ter um avivamento pessoal e também na igreja. Eu creio que é um pré-requisito para avivamento. Sim, começa com isso. É aquele texto de Miqueias. Andarão dois juntos, se não estiver de acordo? O que é acordo? A palavra acordo está ligado a algo musical. Acorde. O que é acorde? Acorde são 3 notas, 3 cordas, 3 teclas do teclado que você coloca, e que se uma delas estiver fora, não dá harmonia, não dá som de música. Só vai sair um acorde belo quando estiverem no lugar certo, na posição certa e estiverem aliados. Foi o que aconteceu no dia de Pentecoste, depois que o povo estava orando, a Bíblia diz, estando todos juntos no mesmo lugar, em um só acorde. Quando todos estavam em acordo uns com os outros e com Deus, reconhecendo o seu pecado, pedindo perdão, quando nós nos quebrantamos, é o que Deus disse. Isaías diz, Deus é tão poderoso e tão grande que nem os céus pode conter, mas Ele habita no coração de um homem e de uma mulher contrito, que reconhece os seus pecados. Aqui a nossa lição vai dizer assim, o próximo tópico, o tópico 2 do último Confissão de Pecado leva à restauração, diz assim, alcançando cura e restauração. Ocultar o pecado é decidir trilhar uma jornada
de sofrimento. Quantas pessoas preferem não confessar? E eu fiz questão de colocar esse texto, essa imagem aqui. Essa imagem aqui é de um filme que conta a história de Jesus, aquele momento em que a mulher pecadora é levantada na presença de Deus e ela sabia que era pecadora. Por isso que em nenhum momento ela levanta e tenta brigar contra as pessoas. Mas só que tem uma coisa, eles estavam querendo apedrejar ela, mas a lei dizia que junto com ela tinha que ter trazido o outro infrator também. Mas ao mesmo tempo, aquelas pessoas que estavam querendo acusar também eram pecadores e estavam naquela mesma posição, não muito diferente dela, e estavam ocultando os seus pecados. E aí Jesus expõe, ela já estava exposta, Jesus expõe eles e diz: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Esse é o grande problema, que muitas vezes a gente quer julgar os nossos irmãos. Não estamos na posição de juiz, nós queremos muitas vezes julgar os nossos irmãos, o que está acontecendo, só pode ser pecado para estar acontecendo tudo isso na vida desse irmão, daquela irmã. Nós já queremos lançar um julgamento e muitas vezes a pessoa já confessou, já reconheceu que ele teve um erro e está ocasionando na vida dele um processo da cura. Deus disse que antes que haja a restauração, muitas vezes o médico precisa o quê? Rasgar. Ele precisa abrir para tirar o pus, para tirar a infecção, porque se cobrir sem abrir, depois pode dar infecção generalizada. Ele diz, olha, muitas vezes precisa ser aberto. Então está no processo já do perdão, já está no processo da cura, mas ele diz, mas com grande amor eu disse. Então o texto é assim, ó, quem deixa de lado o orgulho e a soberba, por isso que a Bíblia diz que a soberba leva a queda, aquele que não tem medo de vir e confessar. Se o pecado dele foi contra a igreja, por isso que nem todo pecado precisa ser mencionado aqui na frente. Sabe que o nosso pastor já tem esse grande entendimento que muitas igrejas, muitas pessoas precisam entender, quando às vezes uma pessoa vai ser colocada num processo de sair fora da comunhão, disciplina, não precisa mencionar o pecado quando o pecado daquela pessoa não foi contra a igreja. O pecado dele foi talvez entre marido e mulher, ou ele mesmo contra o seu próprio corpo. Ele vai tratar do seu pecado com Deus e com o seu pastor, mas tem uma coisa. Por isso que eu coloquei aqui a primeira imagem aqui do pastor Jimmy Swaggart, que tem uma coisa. A quem muito é dado, muito será cobrado. É diferente o tratamento de Deus com os seus líderes do que com os seus liderados. É aqui que é um grande problema e que muitas pessoas não entendem. Por que se muito exige de quem está à frente? Por que muito se exige de quem está ali, como disse o apóstolo Paulo para Timóteo? Timóteo, cuidado, seja tu exemplo dos fiéis. Vai ser cobrado de você. O pastor tem uma responsabilidade maior. Como diz o nosso pastor Edivaldo, o pastor é servo 2 vezes. Ele é servo da igreja, ele é servo diante de Deus, e o nosso pastor já nos dá o grande exemplo, meus irmãos, toda a Santa Ceia. Olha só o que o nosso pastor faz. Ele não tem vergonha de vir e pedir perdão e de se abrir. É o que o texto está dizendo aqui, ó, não sermos orgulhosos. Põe lá no último slide, no penúltimo slide, que é o quê? Aquele que oculta, aquele que reconhece, sabe, ele precisa reconhecer que a confissão, sabe, vai levar a uma melhor vida. Olha, pode viver uma vida mais leve do que segurar o seu peso. O que nós falamos sobre a definição de confissão é lançar. O que disse Jesus? Vinde a mim, vós que estáis cansado e sobrecarregado. Lançai sobre mim o que tem pesado vocês. Porque eu estou pronto para ajudar você a passar por este problema. Se você for corajoso, não for orgulhoso e ser humilde. Humilde não é diante das pessoas, humilde diante de Deus e reconhecer que é melhor. Por isso que Deus diz assim, olha, terrível coisa é cair nas mãos de um Deus puro e santo. Mas esse terrível aqui é terrível para quem
se apresenta ou cai nas mãos dele sem reconhecer a sua malignidade e o seu pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que se apresenta na presença dele com as suas mãos lançadas diante do Senhor, eu não posso, eu não consigo. Olha o que diz para nós, coloca aí Romanos, capítulo 8, o meu tempo já está acabando, a importância de confessarmos, Romanos capítulo 8. Eu vou ler a partir do versículo 31. Que podemos dizer diante de coisas tão maravilhosas, de tudo que Deus tem feito e quer fazer por nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus não poupou nem mesmo o seu próprio filho, por quê? Porque ele se fez pecado por nós, mas o entregou por todos nós, não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tem o filho, quem está no filho, alcança o perdão, mas muito mais do que o perdão, a misericórdia, a graça, os dons, os benefícios de Deus. Mas quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Quem é que vai acusar você se você está em Deus? Ninguém. Olha o que o apóstolo Paulo disse, esse texto é muito forte, o versículo 33. Pois o próprio Deus é quem nos declara justo diante dele. Não é pela igreja, não é por você, não é por ninguém, é Deus quem nos declara justo. Por isso que nós não precisamos ter vergonha e sermos humildes, não deixar que a soberba, mas quando a gente confessa, quando a gente reconhece a nossa falha, Ele nos declara justo. Porque quem poderá nos separar de Deus? Ninguém. Pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou, e hoje está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. Meus irmãos, tem algo que a gente precisa entender aqui. A Bíblia não fala em ministério de intercessão, que ele vai dar o ministério de intercessão a um, a outro, a outro. A Bíblia não fala em dom de intercessão. Não existe. Existe o dom de línguas, existe o dom de cura. Sabe por quê? Porque Deus espera que não um grupinho de irmãos venha orar na igreja, na terça-feira, na quarta-feira, antes do culto, no dia da vigília. Sabe o que Deus espera? Que todos precisam ser intercessor. A intercessão não é de alguns. Por isso que o apóstolo Paulo diz, é exigido de que todos os homens, aonde quer que seja, se apresente na presença de Deus, com oração, com intercessão, com súplica na presença de Deus. Jesus intercede por nós diante de Deus e todos nós estamos intercedendo por alguém. Por quê? Porque um dia alguém intercedeu por você. Você só está aqui porque um dia alguém intercedeu por você. E você precisa se colocar na posição de interceder uns pelos outros. Jesus Cristo está intercedendo por nós. E agora, nada pode nos separar do amor de quem? De Cristo. É o amor dele por nós. Ele diz, não tem aflição, não tem calamidade, não tem perigo, não tem ameaça, não tem morte. Como diremos? Como diz as Escrituras, por causa de ti enfrentamos a morte todos os dias, como as ovelhas mudas somos levados ao matadouro, mas apesar de todas essas coisas, somos mais do que vencedores por meio daquele que me amou. E aí ele fala o texto talvez mais lindo da conclusão deste texto. Eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, ele está dizendo, nem as potestades, nem a divindade, nem o que existe hoje ou o que ainda há de vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Existe perdão, existe perdão. Por isso que não importa o tamanho do seu pecado. Não existe para Deus algo que seja impossível Ele perdoar. Ele renova e restaura
o mais indigno pecador. A nossa lição conclui, tem um último slide, não sei se vai ser possível colocar aí, o último slide da nossa revista vai dizer, a conclusão desta caminhada, que estamos caminho ao céu, é entendermos a importância da confissão. Olha só, uma jornada de perdão só é possível com a confissão do pecado praticado e a resolução de abandoná-lo de uma vez por todas. Não podemos continuar colocando para baixo do tapete, porque existe um Deus que está vendo todas as coisas. Talvez eu não vejo, você não veja, mas Ele está vendo. Por isso que o salmista disse, quando eu escondi dentro de mim, os meus ossos começaram a morrer. Mas quando eu confessei, alcancei o perdão de Deus. Eu vou ler o último texto, pastor Jânio, e já passo para o senhor, naquela parte em que o apóstolo João, depois de falar a sua carta, que a gente já leu aqui, o versículo-chave do capítulo 1, no versículo 2, ele vai dizer, filhinhos, vos escrevo estas palavras para que vocês não pequem. Mas se, contudo, alguém pecar, temos um advogado que nos defende a nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o perdão dos nossos pecados. E não apenas dos nossos pecados, mas dos pecados de toda a humanidade. E aí, o versículo 9, ele diz assim, se alguém afirma estar na luz, mas odeia seu irmão, na verdade está vivendo em escuridão. E ele diz assim, quem ama seu irmão, permanece na luz e não leva outro a tropeçar. Mas quem odeia seu irmão, está na escuridão e anda na escuridão, não sabe para onde vai. Eu escrevo a vocês, disse João, meus filhinhos, porque os vossos pecados já foram perdoados pelo nome de Jesus. A palavra e o verbo usado aqui é do grego o perfeito aurístico. Já foram perdoados para sempre. Todas as vezes que o inimigo tentar jogar na sua cara o seu pecado, você diz para ele, Jesus já perdoou, e como disse aquele sábio pregador, lance na cara do inimigo o futuro que o espera. O futuro que o espera é uma condenação eterna, mas para aqueles que estão em Cristo, tem uma eternidade com Deus. Satanás vai tentar trazer a sua falha, mas você confessa diante de Deus, assim como ele fez certa vez, e agora eu acabo mesmo, pastor. Com Martinho Lutero, você já deve ter ouvido essa história. Diz que ele estava orando na presença de Deus, tentando buscar comunhão com Deus, quando Satanás se apresenta na presença dele e começa a acusá-lo. Você se apresentando na presença de Deus, você acha que Deus vai te ouvir? Olha aqui o seu pecado, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez aquilo, e começou a colocar uma grande lista, e no quadro negro foi escrevendo todos os pecados que Martinho Lutero já tinha cometido durante toda a sua vida, e Martinho Lutero disse, é verdade, tudo isso é verdade. Eu cometi todos esses pecados, mas escreve agora com uma letra bem vermelha e bem grande, garrafais e em maiúsculo, para que todos fiquem sabendo, Jesus Cristo pelo seu sangue já me perdoou de todos os pecados. Por isso, nós precisamos confessar os nossos pecados para alcançarmos a misericórdia diante de Deus. Semana que vem, meus irmãos, nós vamos concluir esse tema dizendo a importância de não cairmos em pecado e de confessarmos, mas reconhecermos que o inimigo não desiste. Ele vai continuar tentando o tempo todo para que caiamos. Deus abençoe a vida dos irmãos. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.